Tem uma senhora que frequenta aqui a nossa igreja, e ela disse, eu não vou mais à igreja, porque o pastor está falando do livro de Daniel e não chega nunca no capítulo 6. Para mim, o livro de Daniel é o capítulo 6. Todos nós temos uma visão de Daniel só a partir da cova dos leões. Pois hoje nós chegamos no capítulo 6. Vamos abrir o capítulo 6 de Daniel. Nós vamos ler o capítulo inteiro, depois a gente vai andar aí no meio dele. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova.
selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do rei, do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. E tu falas conosco, para que o teu Filho Jesus Cristo seja engrandecido. Em nome dele que nós oramos. Amém. Essa história, ela é muito rica. Os imperadores babilônicos, medo-persas, a Mesopotâmia, eles pensavam que a caça do leão era o esporte mais adequado para os reis. Nas representações dos museus, mostra como os leões ocupavam lugares importantes. Agora, querido, caçar um leão com arco e flecha não é fácil. Não era muito fácil você manter esses leões em lugares. Eles eram uma espécie de bicho de estimação dos reis. E eles colocavam esses animais para fazer uma espécie de esporte. Nas inscrições babilônicas dizem que Assurbanipal, que reinou 800 anos antes de Cristo, ele teria caçado 450 leões. É leão para ninguém botar defeito.
E grande parte desses leões foi caçado vivo. É bom a gente lembrar que não tinha arma de fogo. Às vezes eles colocavam um veneno para o animal dormir, e eles levavam aqueles animais. Muitos imperadores, para mostrar o seu poder, eles tinham aquelas covas cheias de leões, que serviam também como instrumento de extermínio. Qualquer bandido, qualquer criminoso, qualquer pessoa que quebrasse a lei, essa era a câmara de gás deles. Era a forma como eles exterminavam os bandidos. Além de uma diversão para esse estilo selvagem do ser humano. Toda vez que alguém quebrava um desses mandamentos do rei da Pérsia, as leis eram rigidíssimas, não havia revogação. A lei dos medas e dos persas é citada aqui 3 vezes, que não pode ser revogado. Neste capítulo nós vemos Daniel sendo colocado numa moldura que pudesse levá-lo ao enquadramento de um réu, e deste modo tivesse uma pena justa e rígida que justificasse o ódio dos seus inimigos invejosos. Daniel foi perseguido pela inveja. A inveja foi o primeiro pecado que tirou Satanás de ser o querubim da guarda. Como eu posso admitir não ser Deus? Se há um Deus, por que não sou eu? A inveja é um pecado sutil e invisível. Os seus resultados são visíveis, mas ele está lá dentro. A inveja é uma tortura das afeições. Incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito, e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do próprio homem. O que aconteceu? Vamos para o capítulo, aí vamos andar um pouquinho. Daniel 6:1. Pareceu bem a Dario. Quem é esse Dario? Dario, o Medo. Se a gente vamos para o 5, o último versículo do 5. Dá uma voltinha aí um pouquinho, depois a gente vai voltar lá. O 5, o último versículo, eu não me lembro qual é 31. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, esse Dario era Medo. Lembra-se que é o governo de prata, que nós já chamamos aqui no governo de prata, porque o de ouro acabou. A cabeça de ouro, o peito de prata,
os quadris de bronze e as pernas de ferro e barro, os 4 governos: babilônico, medo-persa, grego e romano. E aqui nós estamos com Dario, com 62 anos de idade, e Daniel, com provavelmente 82, nesta época aqui. Se lembram que nós estamos andando dentro do livro de Daniel, dentro do aspecto cronológico e não do que foi escrito. 1, 2, 3 e 4 são capítulos históricos, falam da historicidade. Do 4 nós saltamos para os capítulos 7 e 8, que são 2 capítulos proféticos, que estão intercalados. Eles estão colocados lá na frente, do ponto de vista que Daniel escreveu, mas na historicidade eles aconteceram depois do capítulo 4. Aí vem o capítulo 5, que é a queda do Império Babilônico, que é isto aqui, quando Dario assume. E agora, capítulo 5, nós passamos para o capítulo 9, que é uma profecia que aconteceu no tempo de Dario, na vida de Daniel. E voltamos para o capítulo 6, que é depois do capítulo 9, a realização deste acontecimento. Daniel foi um homem que, no meio daquela cultura, ele permaneceu inatacável. Então esse Dario, o Meda, ele, agora podemos voltar lá, ele poderia ser o general de Ciro, que assumiu a postura, porque quando os medo-persas tomaram este reino da Babilônia, o Dario veio para cá. E ele seria um general que estava na posição do imperador. Nós vamos ver por que ele fez isto, de assinar um decreto para que por 30 dias não se adorasse a nenhum Deus senão a ele. É uma presunção de gente que quer ser como Deus. É uma postura de gente miúda que, quando assume o poder, não quer descer de lá. E aí ele fica com esta mania de ser Deus. Dario, ele constituiu 120 sátrapas. Essa palavra é como se fossem prefeitos. Prefeitos das 120 províncias do governo medo-persa. E três superintendentes, mas alguns traduzem 3 presidentes. O governo medo-persa, ele vinha lá da Índia, passando por toda aquela região, Paquistão, vindo pela Ásia Menor, descendo por ali pela esfera de Israel, passando pelo Egito e vindo para a Etiópia, na África. Então ele pegava a Ásia, a Europa e a África. Era um governo de uma vastidão enorme. Ele foi mais amplo do que o governo babilônico. E ele tinha problemas de dinheiro. Sempre os reis têm problema com arrecadação. E aí você vai verificar no versículo sobre eles
ele constituiu 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Este dano aqui está ligado à economia, para que as arrecadações pudessem ser distribuídas. O quinto dos infernos pudesse chegar no bolso do rei. Não sei se vocês sabem que Tiradentes foi morto por causa do quinto, quando nós começamos a pagar o imposto de 20% das arrecadações. Esta foi uma modalidade tirada do Egito no tempo de José, 20%. Isto foi naquele tempo. Hoje em dia as coisas são mais fáceis e nós pagamos menos impostos. Vocês estão rindo de quê? Foi por causa desses 20% que os brasileiros da Liberta Qual Será Tamer disseram: nós estamos pagando o quinto dos infernos. Porque esses 20%. Agora, quanto é hoje? 2/5? Não tem nem mais lugar além, deve ser do Lago de Fogo, porque o inferno vai ser jogado no Lago de Fogo. É um negócio mais para lá. Então, o Daniel, ele estava nesse meio, eram uns 120 prefeitos e 3 presidentes que deveriam dar conta das arrecadações, para que o rei não sofresse dano, para que ele não tivesse prejuízo. O versículo seguinte, então o mesmo Daniel, essa palavra aqui é que a palavra distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito de excelência. Opa! Esse versículo, eu gostaria que pudesse a gente pensar na gente, né? Existe esse espírito de excelência. Daniel não tinha preguiça. Daniel não tinha orgulho. Daniel era uma pessoa esse espírito de excelência. Você pega aqui essa palavra excelência, excelente. Excelente é céu, além do céu. Um espírito que vem lá do céu sobre a vida de Daniel. Não é que Daniel fosse melhor do que qualquer um de nós. É que o Deus de Daniel havia agido na vida de Daniel e Daniel tinha correspondido na sua fé a crer no Deus que tem todo o poder. E ele aqui diz que, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Quando você se distingue, os invejosos começam a se levantar. Se você for um excelente trabalhador, você vai encontrar problemas nos seus companheiros de trabalho. Eles vão lhe chamar de puxa-saco, de coisas assim. O melhor aluno sempre sofre disso, dessa perseguição dos invejosos. Eles sempre querem botar para trás, fica murmurando, ficam criticando, porque ele não consegue esse processo. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso.
Ele procura fazer de tudo. Daniel havia se distinguido por quase 70 anos no Império Babilônico. E agora ele estava sendo bem visto por Dario, que assumiu o governo. Na tentativa de conduzir aquilo, ele olhava para Daniel como alguém especial. Os invejosos sempre buscam ocasião para perseguir aqueles que eles admiram, mas não conseguem superar. Um caso clássico é o de Antônio Salieri e Mozart. Aquele filme Amadeus, ele conta exatamente o que o Salieri fez com Mozart. Porque Mozart era um virtuoso, um menino que com 7 anos já tocava Bach com perfeição. E aí o Salieri, que foi até professor do Mozart, não aguentava o brilho do garoto e passa a persegui-lo por baixo das entranhas, apesar do Salieri ser um extraordinário músico. Mas isto acontece, Daniel sofreu nas mãos dos seus companheiros invejosos. No versículo seguinte, então, os presidentes, os 2 presidentes, porque Daniel era o terceiro, e os 20 sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era, essa palavra aqui é uma palavra que eu traduziria de maneira diferente de fiel, confiável. Ele era confiável e não se achava nele erro nem culpa. Como seria bom se nós cristãos fôssemos empregados e pessoas na sociedade que pudessem ter uma marca de reconhecimento como esta. Será que de nós tem alguma acusação? Será que as pessoas olhando para nós, eles veem, Daniel, ele era confiável. Uma pessoa confiável, do ponto de vista da etimologia desta palavra, é aquele que pode demonstrar o que crê. Que não é só palavra, é vida. Que você pode entregar para ele alguma coisa e saber que quando você voltar, você vai ter aquela coisa ou mais. Isso aqui é a pessoa confiável. Ele não quer usurpar ou retirar do outro aquilo que lhe foi entregue. E o texto é muito claro para mostrar que não puderam achá-la, não podiam acusar alguma coisa de Daniel, porque ele era confiável e não se achava nele trapaça. Ele não era um trapaceiro. Os trapaceiros se vestem de bom moço, mas por trás eles costumam meter a mão na cumbuca e fazer negócios escusos. Isto é muito comum no que nós estamos vendo no nosso país agora. O que aconteceu nos fundos de pensão, que ainda não chegamos lá. Nós só começamos a ver o mensalão
de antanho, o petrolão de ontem, não pegamos ainda o BNDES e os fundos de pensão. Gente que depositou no Banco Brasil, Caixa Econômica e todos estes, pensando em ter uma aposentadoria condigna, e esse dinheiro evaporou-se. Os professores do Rio de Janeiro estão sem poder receber. O governo não tem dinheiro. Porque o Estado tem na sua administração gente que, ao invés de ser confiável, eles se aproveitam da situação para se enriquecerem ou para fazer com que outros sejam privilegiados. É isto que está aqui por trás desta expressão. E não achava nele nenhum erro e não havia culpa. Versículo seguinte. Disseram, pois, estes homens, o quê? Por favor, leia outra vez com a sua voz para a minha ficar calma um tiquinho. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Este homem é íntegro. Este homem é um homem justo. Este homem é um homem confiável. E nós não vamos encontrar pretexto se não colocarmos aqui o assunto da sua fé. Se não encontrarmos na lei do seu Deus. E aí é que está a história. Temos que fazer um decreto que mexa com a crença das pessoas. Nós temos que criar algumas condições para poder fazer eles serem acusados. Nós temos que criar condições. As chamadas leis homofóbicas da atualidade e outras mais, elas estão sendo inseridas, as leis, inclusive da questão do aborto e da pedofilia, que está sendo distribuída pelas cartilhas mundiais do lado sinistro da mente. Aqui você entenda o que eu estou dizendo. Recentemente um psiquiatra americano levantou a tese de que a esquerda não é uma filosofia, é uma doença mental. O livro está à venda. Pode procurar, que já está à venda. É uma tendência mais do que filosófica. É uma perversão da mente. Você presta atenção, nós não vamos achar uma ocasião para pegar esse Daniel se não procurarmos na lei do seu Deus. Versículo seguinte. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Essa é uma saudação que toda pessoa que se dirigisse ao rei deveria dirigir nessa ideia, que o Senhor seja eterno.
viva eternamente. Ó rei Dario. Verso seguinte. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Isso aqui é uma coisa assim que você põe para pegar a vaidade do ser humano. Rei, o senhor vai ser uma pessoa especial. Durante 30 dias, pelo menos, vamos verificar qual é o Ibope, já que a folha não é muito boa. A Datafolha não dá uma visibilidade melhor. Nós vamos procurar uma dessas agências melhores para saber qual é o seu ponto de vista aqui nesse negócio. Vamos escolher aqui 30 dias para fazer uma enquete, uma avaliação. Gente, é num império, meu povo, que vai lá da Índia até a Etiópia. Eles montaram um esquema para envolver. E vamos colocar que todo aquele que fizer, não pode fazer a nenhum dos seus deuses, mas somente a ti. O ser humano gosta de medalhas, comendas. Nós somos viciados por títulos que nos elevem. E agora imagine um título de Deus. Esta foi a proposta do Jardim do Éden. Chegou a hora, Dario. Você pode ser reconhecido como Deus. E o Dario, um general bem sucedido, na posição de, possivelmente, de preposto de Ciro, o persa. Agora ele está na situação de poder fazer, olha aqui, eu vou fazer, durante 30 dias eu vou ser o tal. O Bernardo, o nosso Bernardo aqui, não é o de Claravel, ele fez gravou uma oração, uma litania, e eu gosto muito dela. E vocês depois peçam essa litania para você. De vez em quando eu ouço, ela bota ela. Ele diz assim: livra-me, Senhor, ó Jesus, manso e humilde de coração. Livra-me, Senhor, do desejo de ser amado, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado. Como nós gostamos de ser consultados, de ser apreciados. Imagina, o sujeito vem de longe para falar com você. Aí você se incha. Por isso que a Bíblia diz assim: levando sempre o morrer de Jesus em seu corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste. Nós, mesmo regenerados, estamos continuamente, diuturnamente, de dia e de noite. Isto é as pérolas da presidente. E somos atacados todo o tempo com essas ideias de que nós somos especiais. E quando alguém chega e incensa o nosso ego e sopra isso pega fogo lá dentro. Afinal de contas, eu sou o rei e agora eu vou ser Deus. Todas as pessoas que vão fazer petições vão passar por mim. É aí onde tem o perigo
dessa gente que vive atrás de profetas e profetisas. A turma fica cheia de valor. Ó, veio me consultar. São os quiromantes, as cartomantes, os todos mantes que fazem fila para que sejam consultados, sejam vistos, sejam apreciados. Como isto invade a privacidade do sujeito no sentido de orgulhar-se. Vamos ler um pouquinho mais para frente. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Vamos fazer o negócio, seu rei, no papel. Vamos selar isto aqui. E depois que ele se tornar uma lei, um decreto, um interdito, não pode mais revogar, durante 30 dias. Continua? Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Qual é a causa que ele assinou a escritura e o interdito? Para que ele fosse singular durante 30 dias. O único. O sujeito. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Ele agora se torna a pessoa. Foi bonito. Ah, que coisa que mexe com o nosso ego. A gente fica todo... Vamos para frente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Opa, vamos ficar aí, vamos ficar aqui. Daniel, quando soube, ele não estava nesse meio, que foi uma trama contra ele. Quando soube que estava assinada, olha que Daniel, ele tinha sido feito o 3º homem no reino de Beltesazar, Beltesazar, e agora o Ciro queria fazê-lo o 2º homem, o primeiro presidente, o mais importante. Mas agora, quando ele soube, ele não entrou em crise. Ele não correu ao tribunal para tentar fazer um habeas corpus ou uma liminar. Ele foi direto ao trono. Ele sabia que aqui era uma guerra entre 2 reinos. Ele sabia que aqui era uma guerra entre a cidade de Deus e a cidade do homem. Ele sabia que se tratava de uma lei querendo anular a lei eterna. E ele não se tornou refém do sistema. Ele não foi procurar o STF de lá. Ele foi procurar simplesmente o trono de Deus. E aí tem uma coisa muito interessante. Entrou em sua casa. A sua trincheira, diante das lutas espirituais, é seu quarto. A sua trincheira, a minha trincheira, não é a ágora, a praça, não é o coreto, é o quarto. Com portas trancadas e janelas abertas. Com portas trancadas, como disse Jesus, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mas as janelas abertas em direção de onde vem a solução. Na velha dispensação, no tempo que Salomão inaugurou o templo, ele disse que era para que todos
orassem em direção de Jerusalém. Era uma espécie de bússola que apontava para onde haveria de estar a revelação da arca. E a arca estava apontando para Cristo. E ele entrou no quarto que havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Mas não é só orar, meu irmão, é dar graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não orava as 3 vezes porque a crise chegou. Ele orava as 3 vezes porque era do seu hábito orar. Ele não mudou a sua rotina por causa da crise. Ele simplesmente foi falar com o seu Deus, como sempre ele falava, desde quando ele saiu de Jerusalém com 15 anos de idade, e agora possivelmente aos 85. Portanto, depois de 70 anos, Daniel era o mesmo que estava diante de Deus. No povo de Israel, eles medem o tempo tarde, manhã e meio-dia. Se mede o tempo de tarde e manhã. E a oração, segundo o livro de Salmo, é a hora da tarde, ou seja, 6 horas, a 9ª hora, que é 3 horas da tarde, depois ao romper da manhã e às 9 horas. Eles oravam 3 vezes ao dia. Daniel não perdeu o seu hábito de orar. Ele estava lá. Havia janelas abertas e havia joelhos dobrados. Eu não vou muito longe hoje. Eu quero trabalhar um pouco no próximo encontro sobre essa vida de oração. Oração não é uma arma visível, mas ela é muito mais poderosa do que um míssil. Nós temos um homem chamado Rhys Howells, o homem que orava. Este homem simplesmente viveu para orar. Ele nunca foi pregador. Ele era um homem que orava. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler, com uma frota de navios capaz de destruir a Inglaterra, viu afundear mais de 30 navios num só dia por um fenômeno meteorológico que até hoje ninguém explica, ou ninguém explicou. Mas lá nas praias do Canal da Mancha estava um homem sozinho, clamando a Deus que enviasse, da mesma maneira que Josué orou e o céu teve uma mudança, e o sol parou e a lua parou, o sol no vale de Gibeon e a lua no vale de Aijalon por quase um dia, para que os israelitas lutassem contra os midianitas e vencessem. Ele clamava: Senhor, Deus de Josué, envia um fenômeno
para que este exército seja vencido. Ninguém vê isto e ninguém sabe disso, e a história não vai contar isto. Eu sei que existe radioterapia para matar câncer e células cancerígenas, e você põe a máquina e você não vê nada acontecer, mas ali estão passando raios. Você não enxerga, mas estão passando. Se nós pudéssemos crer que o Deus da Bíblia é um Deus que tem palavra, nós seríamos menos conversadores com outras pessoas e mais conversadores com Deus sobre as nossas lutas. Se nós pudéssemos saber que Deus não é um Deus que fala e não cumpre o que fala. Se nós pudéssemos ver que Ele tem palavra para cumprir. Porque se Ele é grande, Ele pôs a sua palavra acima do seu próprio nome. No Salmo 137, 138, ele diz assim, que Ele pôs a sua palavra acima do seu próprio nome. Um homem que não tem palavra, como é que você chama este homem? Um homem que não tem palavra, como é que você vai chamá-lo? Ele não tem nome, o nome dele é salafrário. O homem que tem palavra tem nome. Ele não precisa tirar o bigode. E o Deus que tem palavra, Ele chama Javé. É o eu sou. Ele é o Senhor. E aqui nós temos o Daniel de joelhos, orando, mas não só orando, mas dando graças. Oração sem gratidão é petição de sindicato. É essa turma que fica atrás, querendo que Deus faça a sua vontade, e não aquele que diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Daniel não era algo extraordinário. Eu não gosto dessa expressão heróis da fé, que dá valor mais ao homem. Eu gosto da expressão o Deus da graça, que sustenta a fé daqueles que a têm. Que Ele mesmo a deu, para que nós pudéssemos olhar para Ele e ver que Ele não dormita nem cochila. Deus não dorme. Eu chamo a este ponto aqui de tanta monta. Essa era a expressão que Fernando II, o rei católico casado com Isabel de Castela, usava no seu escudo, tanta monta, tanto corta como desata. É aquilo que aconteceu com Alexandre o Grande. É uma expressão do rei da Frígia,
que não tinha filhos, não tinha descendentes. Para quem vai ser o reino? E o oráculo disse que seria de um homem que viria de carro de boi. E apareceu lá o Górgio. E ele então foi feito rei. E ele amarrou o carro de boi no templo do Deus dele com um nó, que ficou conhecido como o nó de Górgio, que ninguém desata. Ninguém desamarra aquele nó. E ele, quando morreu, também não deixou descendentes. E disse: só vai ficar aqui aquele que desamarrar este nó. E ele vai governar o mundo todo. E quando Alexandre soube que Alexandre viveu 400 anos depois, ou 500 anos depois, ele chegou lá na Frígia, e soube da história, ele foi ao templo, e lá estava o carro de boi, amarrado com aquele nó, que ninguém desatava. Ele arrancou a sua espada e cortou-a, e disse: tanta monta, tanto corta como desata. Quem corta e desata é a oração. Porque ela está diante da dependência daquele que tem a espada do Espírito, que é a palavra. E pode estar diante daquele que tem o poder de fazer aquilo que ele quer através de nós. Daniel era um homem do coração de Deus, porque Deus o havia colocado ali. Nós paramos hoje aqui, e a gente volta, se Deus quiser, no domingo à noite, para continuar nesse Deus, Daniel. Esse Deus que fecha a boca de leão e faz com que o seu instrumento de graça passe uma noite bem descansado, enquanto o rei passa uma noite de insônia no palácio. Esse Deus que faz coisas que a gente, olhando, fica impressionado com a graça dele para conosco. O Deus, eu quero só lembrar aqui uma coisa, olha, o Daniel na cova e o Daniel tirado é uma figura de Cristo crucificado e ressurreto, porque na sua morte e ressurreição, Jesus Cristo venceu o leão. Aquele leão perverso que tenta ficar rodando atrás de nós, querendo tragar. Foi na cruz que Jesus venceu o leão. Assim como Daniel venceu o leão, porque os anjos do Senhor estavam ali naquele negócio. O Senhor nos dê graça a viver na dependência daquele que pode todas as coisas. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.